Bom, gente, sejam todos bem-vindos. O que sabemos sobre Omã, hein? Sultanato de Omã carrega o título de Estado árabe mais antigo a manter sua independência, pois em 1650 expulsou os portugueses da região, né? Enquanto o Reino da Arábia Saudita, por exemplo, nessa configuração atual, essa potência no Oriente Médio, só foi consolidado, unificado em 1932. Para se ter uma ideia da diferença de tempo, o Kuwait, né, que foi o primeiro dos protetorados do Golfo a se tornar independente, e isso ocorreu em 1961. Então, veja a diferença, né? 1961, 1932 para 1650. Além disso, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos tornaram-se independentes em 1971. E isso quando os britânicos decidiram, né, encerrar a sua presença militar na região, que ficou conhecido como a política do a leste de Suez, né? Época que eles também saíram da Malásia e de Singapura. Mas vamos falar sobre Omã e sua diplomacia, né, que está em alta justamente por conta das tensões, né, essas negociações entre Irã e o Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Omã que desempenha um papel vital como mensageiro da confiança regional, digamos assim, né, em Mascate, que muitas vezes diplomatas que não se falam passam a conversar, né, para evitar que as crises saiam dos trilhos, né, saiam do controle. E isso, apesar de toda a volatilidade tem, né, no Oriente Médio. Com ataques aéreos e tensões crescentes entre Israel e o eixo iraniano, por aí vai. Né? Então, Oman se mantém como o último canal, né, de diálogo aberto, digamos assim. Eu penso que sem a mediação omanita, o risco de um confronto direto de grandes proporções, né, que poderia desestabilizar todo o suprimento global de energia, seria infinitamente maior, né, provando que a neutralidade deles não é uma passividade, né, é uma ferramenta estratégica de sobrevivência. E mesmo assim, né, agora, fevereiro para março, nós estamos vendo os eventos que estamos tendo na região, mesmo com a diplomacia humanita funcionando. Então, assim, embora Oman seja conhecida como essa casa da diplomacia no Oriente Médio, nem sempre foi assim. Né? Essa postura de mediador e estabilidade que vemos hoje se consolidaram principalmente a partir da década de 70. Né? Antes disso, o país enfrentou um isolamento profundo, tensões reais, né, tanto internas quanto com seus vizinhos, que moldaram sua política externa, que é cautelosa hoje em dia. Né? E para entender isso, né, como eles chegaram nesse papel de neutralidade, eu vou citar aqui 5 eventos históricos da tensão, né, bem rapidamente, né, que ajudam a ilustrar esse caminho. Bem, então, para entender essa trajetória, o primeiro marco é o Tratado de Darim, de 1915, onde os britânicos reconheceram a soberania da Casa de Saud no interior da Arábia, né, desde que o rei Abdulaziz, né, o Ibn Saud, conhecido assim no Ocidente, não avançasse sobre os protetorados britânicos, incluindo Omã. Esse compromisso foi reafirmado no Tratado de Jeddah, de 1927, que substituiu o anterior e consolidou o reconhecimento do reino de Hejaz e Nejd, né, que foi a organização anterior ao reino da Arábia Saudita. Então, avançando para os anos 50 e 60, o cenário ficou tenso. Oman enfrentou disputas territoriais com os sauditas. Logo depois teve a violentíssima Guerra de Dofa, que pouco se fala, né, contra guerrilhas apoiadas pelo Iêmen do Sul. E foi em meio a todo esse caos ali, na década de 70, né, em especial em 1970, que o sultão Qaboos assumiu o poder após depor o seu próprio pai. Né? Um golpe de Estado que mudou os rumos do país quando o Qaboos ascendeu ao poder e o seu pai, o Said bin Taimur, foi retirado de ação. Né? Um novo tratado de Jeddah foi estabelecido em 1974, né, 4 anos após a ascensão do Sultão Qaboos. Foi o grande divisor de águas, né, que resolveu vários conflitos de fronteiras no Golfo, né, resolveu a questão fronteiriça entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, né, que criou inclusive um corredor terrestre que separa Emirados Árabes Unidos e o Estado do Catar. Bem interessante essa negociação saudita. E também encerrou as pretensões sauditas sobre o oásis de Al Buraimi, uma área estratégica de Oman que faz fronteira com os Emirados Árabes Unidos,
e que quase causou uma guerra anos antes. E essa vocação de Oman para paz não parou por aí. O país também foi um mediador incansável na Guerra Civil do Iêmen, iniciada em 2015. Teve um papel de equilíbrio raro durante o bloqueio ao Catar em 2017. Naquela época, enquanto vizinhos do Conselho de Cooperação do Golfo, Estados-membros da organização, como a Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, romperam relações com Doha, Kuwait e Oman se mantiveram neutros, e foram os principais arquitetos da Declaração de Al-Ula, que em 2021 finalmente encerrou o isolamento do Catar e costurou a retomada de relações no Golfo. Esse, inclusive, foi um dos períodos mais desafiadores para a diplomacia regional, pois em um intervalo de apenas um ano, em 2020, o mundo árabe perdeu seus dois maiores símbolos de moderação, talvez. Primeiro, o Sultan Qaboos, que transformou Oman ao longo de 50 anos de reinado, e logo depois o experiente emir do Kuwait, o Saeb al-Ahmed al-Sabah, que faleceu. Mais recentemente, Oman teve uma participação crucial em um dos maiores movimentos tectônicos, digamos assim, né, do, como eu posso dizer, da região, né, quiçá do mundo, quando em 2023 a Arábia Saudita e Irã retomaram relações. Então, embora o acordo final tenha sido assinado sob os holofotes de Pequim, com a mediação da China, as conversas embrionárias, o início de tudo, as primeiras rodadas de negociação, as conversas mais sensíveis, aconteceram de forma silenciosa em Oman, em Mascate. O Iraque também teve uma participação interessante e expressiva nessas primeiras conversas. Foram esses encontros discretos em Mascate, em Bagdá, que permitiram que esses dois rivais voltassem a se falar, preparando o terreno para que a China, fizesse os arranjos finais. Bem, e aí, para concluir, é impossível não mencionar o papel hercúleo, digamos assim, que Oman desempenhou nos últimos meses. Em 2025, o país hospedou a primeira rodada de negociações entre Washington e Teherã, tentando evitar o que viria a ser a trágica Guerra dos 12 Dias, em junho daquele ano. O padrão, infelizmente, parece ter se repetido agora, em 2026, quando Oman voltou a abrir as portas de Mascate para uma nova tentativa de diálogo. O ministro das Relações Exteriores, Badr bin Hamad al-Busaidi, chegou a expressar um otimismo real sobre um possível avanço um dia antes da diplomacia ser interrompida pela guerra. Em 28 de fevereiro, o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel ao Irã resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei, mostrando que nem mesmo a mediação mais experiente do mundo é capaz de conter a escalada quando as potências decidem pelo conflito direto. Então agora precisamos observar, com extrema cautela os desdobramentos dessa guerra em andamento, entender se a diplomacia de Oman ainda terá espaço, para atuar ou se o país será tragado pelo conflito. A gravidade da situação é sem precedentes. Logo no segundo dia de hostilidades, o Irã atacou um petroleiro com bandeira de Palau nas proximidades do porto de Hassab, em águas estrategicamente vitais, importantíssimas para Oman. A escalada continuou apenas 2 dias depois, quando drones iranianos atingiram o porto de Dukhan, um centro logístico fundamental do país, além do episódio em que as forças omanitas precisaram interceptar 2 drones perto de Salalah. Enfim, pessoal, o cenário é de incerteza, mas eu penso que entender, compreender, a história de Oman nos ajuda a perceber que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre houve quem tentasse manter a porta do diálogo aberta. Eu vou continuar acompanhando de perto os desdobramentos dessa crise, desse conflito, dessa guerra, é uma guerra, e ver como o sultão Haytham bin Tariq vai reagir, a essas violações de território. Espero que esse panorama tenha ajudado você a entender por que Oman é tão vital para o equilíbrio no mundo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, e se inscrever para mais análises como essa. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final e até uma próxima.